Olá, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Vamos acompanhar como anda o nosso BDIV, o FIPE da BTG, que investe em três ativos de energia. Esse vídeo de hoje vou passar um foco maior no relatório de outubro, tá? Mas em alguns momentos a gente vai recorrer ao relatório trimestral para a gente conversar alguns temas importantes aqui. Para quem não conhece o fundo, recomendo que assista o vídeo do relatório trimestral. Nele tem uma visibilidade boa, né? Para quem quiser vir a ser cotista desse fundo, né, tem uma boa visibilidade de como é esse fundo em relação ao mercado e à concorrência. Então, relatório de outubro, né, vamos focar nas mudanças, principalmente, o que, que andou, o que, que mudou nesse fundo aqui. O fundo ele está sendo negociado, na verdade, um equivalente IPCA mais 7,10, né? Aqui a liquidez dele bastante boa, muito interessante a liquidez do fundo. Relativo à questão de rentabilidade, né? Que a gente falou aqui, ó, quem compra a cota hoje, né? Então a cota no final do fechamento de outubro estava negociada IPCA mais 7,10. Aqui questão de patrimonial. Patrimonial a gente percebe a parte de remarcação, que são após distribuição de dividendos. Então é importante nós entendermos isso, né? A reavaliação ela é feita em relatório anual ou ela é feita sempre, na verdade, o patrimonial sempre sofre um efeito do pagamento de dividendos. Afinal de contas, o dinheiro sai sempre do caixa, né? E o caixa faz parte do patrimonial. Isso não significa que o patrimonial do fundo irá acabar, não é verdade? É o que a gente vê nesses gráficos aqui. Então, a gente vê o fundo, na verdade, com um caixa bastante resiliente, uma capacidade de distribuição muito boa. Vamos falar o porquê disso mais adiante. Então, por que esse fundo, BDIV, né, é um fundo focado em dividendos, em distribuir dividendos? E, de fato, ele vem cumprindo, fazendo jus ao nome. Veja, nesse ano aqui, sim, ele distribuiu, olha só, R$ 5,00 em janeiro, 5 em março, 5 em abril, 5 em julho e 6,90 em outubro, né? Lembrando que a expectativa inicial desse fundo era distribuição semestral, mas ele vem distribuindo com recorrência trimestral e vem distribuindo muito acima do guidance. Então, quando a gente fecha aqui, né, esses valores que ele distribuiu aqui, basicamente foram R$ 20 mais 6,90, R$ 26,90, divididos por uma cota média, né? Logicamente, você pegar o fechamento do mês agora, né? Como a gente viu, R$ 118 praticamente. Isso aí daria um dividend yield de 26%, pessoal. Um dividend yield excelente, né? Tendo em conta que a premissa original dele era distribuir 13,45, a premissa de IPO, ok? Então, o fundo não passa guidance para anos subsequentes, para todo o histórico, que a gente pode trabalhar aqui baseado nas informações do IPO, mas em relação ao IPO, a gente tem que saber que algumas coisas mudaram. Eu vou explicar quais foram aqui na sequência. Então, o importante é que esse fundo, ele tem uma capacidade de geração de caixa muito boa, como todo fundo que trabalha com ativos elétricos. A grande vantagem, no meu ponto de vista, agora eu vou falar sinceramente para vocês, quando a gente avalia, por exemplo, PFIM, VIGT, enfim, diversos fundos aí que trabalham nessa parte de geração e transmissão, né? O grande diferencial que você tem é que os demais fundos têm um ciclo de realavancagens previsto, né? Que é para trabalhar o operacional do fundo. Já esse fundo aqui, ele somente tem alavancagem na operação Tropicália, que a gente vai ver aqui mais abaixo, tá? Então, ele tem alavancagem nessa operação das linhas de transmissão. Mas a linha de transmissão representa 30 e poucos por cento do fundo, do patrimonial do fundo. Então, o que acontece? Os demais ativos que esse fundo tem aqui, eles são ativos que seria o equivalente a gente chamar de um ativo performado, ou seja, ele é um ativo que está na fase final do ciclo, né? Ele já pagou suas alavancagens e basicamente ele apresenta um alto nível de geração de caixa, né? Então, como ele gera bastante caixa, né, tanto o Linhares quanto a PCH, ele é capaz de distribuir esse caixa via dividendos. Então, isso com que faz esse fundo ser altamente atrativo no quesito distribuição de dividendos, ok? Ficou claro para todos? Então, isso é importante a gente saber. Em que momento do ciclo a gente está entrando? É um ativo pré-operacional? É um ativo operacional já, né? É um ativo operacional em fase inicial, onde ele está alavancado, ou é um ativo operacional já numa fase mais adiantada, onde ele não possui um processo de alavancagem muito grande, ou possui até zero de alavancagem. Então, quando a gente está em FIPES, é muito importante a gente analisar esse aspecto aqui. Bom, falando um pouco de cada um dos ativos aqui, sobre Linhares primeiro, né? É importante a gente falar, a gente viu isso no relatório trimestral, aqui vou até dar uma volta nele aqui para a gente recapitular. Então, a gente viu no relatório trimestral que havia
mudado a modalidade de contratação da usina aqui. No caso, antes, a usina era paga por existir, basicamente, ela recebia uma cota fixa ali de energia comprada, os 34 megawatts comprados mês a mês, e ela recebia o equivalente a isso, né? Houve uma mudança de modalidade agora, onde a energia só passa a ser um critério de inflexibilidade, onde a energia só passa a ser comprada, basicamente, né? Se ela efetivamente entregar, né? A gente está falando aqui da expansão, né? Então, vale a pena a gente relembrar aqui que a parte da expansão, que é essa parte nova da usina, né? Ela está leiloada, está contratada com um prazo mais longo, né? A parte antiga já não. A parte antiga se encontra disponível, beleza? Então, lembrando que isso é energia térmica renovável, normalmente a ONS a Organização de Energia Nacional, né, o Operador Nacional, ele trabalha da seguinte maneira: a gente sabe que as termoelétricas, né, são a segurança energética do sistema, ou seja, como as outras energias têm uma flutuação menor, maior, uma disponibilidade às vezes mais variável, a energia térmica, principalmente renovável, nesse caso a gás, ela é uma energia mais segura. Então, quando existe, por exemplo, uma crise hídrica ou algum problema nas outras usinas que acarrete numa redução da geração, isso pode estar sendo compensado com a termo a gás, porque basicamente a inércia dela, o nível de resposta é muito rápido. Você não tem que, por exemplo, esperar uma turbina entrar em regime total. Não, você liga o motor e, assim, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, você está na produção plena de energia, né? Então, isso é o que essa planta de Linhares oferece. Ela oferece uma segurança ao sistema energético nacional. E essa segurança, logicamente, ela está comprada através desse mecanismo, né? Um mecanismo de receita, de RAP, só que esse contrato passou a ter uma inflexibilidade aonde só recebe quando for acionado, né? Mas o ponto central disso é que a receita não muda, basicamente o fundo segue recebendo receitas importantes, né? Só que isso ficou mais equalizado, né? Por exemplo, a receita ficou equalizada ao custo mais baixo, né? Então, o percentual de margem EBITDA daqui de Linhares, na verdade, não muda, nem margem líquida, por assim dizer, né? Percentual. O que aconteceu é que foi feita essa mudança acarretou, no meu entendimento, né? E quando a gente teve a explicação do gestor aqui, ela acarreta, na verdade, uma melhor eficiência, porque o ativo tem menos custos operacionais, você tem que comprar menos gás para rodar. Então, vamos ver qual que é o reflexo prático disso aqui, né? Olha só, Linhares, como foi interessante, relatório do terceiro TRI. Então, a planta original, que é essa que a gente falou, 204 megawatts, continua sem despacho, enquanto a expansão, 36 megawatts, operando dentro das expectativas e entregando a inflexibilidade contratada. Veja que, por exemplo, no terceiro TRI, né, a receita foi 28% maior em comparando ao período anterior, né? Já o EBITDA, 47% superior ao do segundo TRI, devido a uma melhor otimização dos custos e operação e manutenção. Então perceba que aqui ela já estava operando no regime, né, de mudança, o regime de inflexibilidade que foi citado aqui, ok? Mesmo assim, performando muito bem, né, com o EBITDA 47% superior ao trimestre anterior, beleza? Então Linhares é o carro-chefe desse fundo aqui, em termos de entrega, né? Porque assim ela é muito relevante em relação ao PL do fundo. Veja o capital que 348 milhões, né? E em termos de EBITDA, aqui no geral do fundo, ela é quem mais entrega. Perceba que com relação a leilão, né? Isso é importante a gente falar. Então, basicamente, existe aqui, ó, em 2008, teve esse leilão de energia, né? Ela foi vencedora no sexto leilão da ANEEL, que contratou 96 megawatts em um PPA de 15 anos até 2025, né? O final de 2025. Lembrando que essa planta foi eleita uma das melhores plantas térmicas em quesito eficiência e confiabilidade, né? E aqui teve a mudança desse leilão aqui. O gestor fala disso na live, né? É importante a gente falar sobre isso, né? Em 2021, teve o leilão aqui, esse PCS número 1 2021 da ANEEL, onde ela foi vendida 34,6 megawatts de energia em reserva até dezembro de 2025, né? Ou seja, essa aqui a gente já está falando da expansão, né, pessoal? Então a gente viu ali embaixo que tem a parte antiga e a parte da expansão. Então essa energia aqui ela também venceu o leilão, isso é até 2025, né? Mas ela também venceu o leilão de reserva de capacidade da ANEEL, 11 de 2021, contratou 191 megawatts de potência por 15 anos a partir de julho de 2026.
Então, isso foi uma das perguntas que apareceu na live até do gestor aqui, e o gestor propriamente respondeu que a energia dos ativos existentes, né, já está toda negociada. Então, basicamente, esse fundo aqui ele não tem gaps de contratação. Veja, aqui é onde a gente falou sobre os 3 ativos, Tropicália representando 33%, é o único ativo que ainda tem alavancagem, né? Ele representa 33% do PL, Linhares 62%, PSH Braço 5%. Então aqui tem todo o descritivo dos ativos, olha só, o final da concessão 2044, 2046, 2047. Lembrando que Linhares e PSH Braço são ativos performados já, né? Tropicália ainda trabalha com alavancagem. Então, os 2 demais ativos têm um fluxo, um regime de geração de caixa bastante interessante para o cotista. Muito disso vai para dividendo, né? Lembrando que essa energia, como foi citado aqui, está basicamente toda contratada, né? Então, se a gente avalia a previsibilidade disso com relação ao guidance, veja, o gestor passa o guidance até 2025, né? Aqui no nosso relatório mensal, a gente tem esse guidance aqui, onde representa, na verdade, no IPO, era a expectativa, por exemplo, de dividend yield de 14 em 2023, sendo que está entregando praticamente 26, na verdade. Então, está entregando bem acima disso, porque, primeiro, eficiência operacional dos ativos, né? Ativos que são menos alavancados, a exceção de Tropicália, né? E segundo, a parte da expansão, que a expansão ela entrou aqui, na verdade, em 2021, esse é o guidance original do IPO, tá? Mas a parte da contratação da expansão, ela não está constando nesse guidance aqui. Então, assim, acreditamos, né? Isso é uma opinião pessoal, não é nenhuma recomendação, mas a gente percebe que esse guidance pós-entrada desses 2 leilões que foram citados aqui, possivelmente ele pode sofrer algumas alterações para melhor, como está acontecendo agora no presente momento, né? Porque realmente startou a parte da expansão, né? Que foi esse projeto aqui muito interessante, né? Lá as 4 unidades de geração, e essas unidades aqui já foram leiloadas, né? Essa capacidade de 36 megawatts aqui vendidas até 2025, e pós 2025, contratação de potência por 15 anos, né, a partir de julho de 26. Então, isso basicamente não constava no IPO, pelo salvo engano meu, né, mas salvo engano meu, o IPO contemplava a operação da parte antiga apenas. Então, a gente percebe que vai ter, o guidance prevê rendimentos excelentes até 2025, aonde em 2026 eles estariam caindo pelo final da contratação da parte de Linhares, né? Mas isso era no IPO relativo à parte antiga, né? Mas agora a coisa está um pouco diferente, porque a gente tem a parte da expansão já contratada com reserva de energia, como vocês bem viram aqui nesse relatório. Então, não colocando nenhuma expectativa aqui, né? Mas mesmo se fosse seguir esse design do IPO, essa premissa do IPO, né? A gente estaria falando de um período de 8% aqui para frente, 2026, né? Para frente, 8%, depois caindo para 6%, mas como eu comentei com vocês aqui, temos que esperar o que o gestor, na verdade, divulgue esses guidances aí, possivelmente em 2024, 2025, ele venha dar uma visibilidade maior sobre 2026, porque o modelo matemático aqui desse fundo, né, o modelo de fluxo de caixa já está todo desenhado, então, à medida que chegue mais próximo, de 2025, 2026, o gestor poderá nos dar uma visibilidade da modelagem do fluxo de caixa, né, para a gente saber como essas novas contratações da expansão vão influenciar no regime de pagamento 2026 para frente, né? Eu acredito que não será mais esse 8 a 6%. Estimo até que pode ser um pouco maior do que isso, né? Mas vamos aguardar aqui, estamos apenas conjecturando, tá bem, pessoal? Essa parte, então, faça um disclaimer, um caveat, né? Aqui a opinião pessoal é uma conjecturação sobre o que pode acontecer em relação ao que mudou pós-IPO, ok? O fato é que esse fundo, né, por ser um fundo extremamente já performado, uma fase de alavancagem baixa, ele entrega melhor do que todos os CPIs da B3, né, em regime de dividendos, tanto como em valorização de capital. Então, na minha opinião, é um fundo assim que tem características únicas no mercado, né? Relativo aos ativos, rodaram bem aqui, né, no período, não tem nada a declarar. A PCH dentro dos ciclos dela, a distribuição também rodou praticamente no trimestre, né? No mês de outubro aqui com 100% de disponibilidade, né? E Linhares foi despachada aí durante 6 horas do mês, a gente vê 1 megawatt sendo despachado aqui
da parte da expansão. Então, pessoal, fica o vídeo rápido aí, né? Visibilidade sobre o mês de outubro, como é que foi a operação, e principalmente uma discussão um pouco melhor sobre o guidance, sobre potenciais desse fundo aí. Grande abraço, até o próximo vídeo.